Obrigada. Bom dia. E podemos começar, né? Então, é um prazer aqui ter a professora Renata hoje com a gente. A professora Renata é coordenadora do Comitê de Ética e ela vai falar para a gente sobre estudos retrospectivos e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma coisa que vem dando aí bastante a discussão, principalmente com relação às pesquisas que a gente realiza. Então, agradeço já antecipadamente, Renata, você ter aceito o convite. Muito obrigada, com certeza vai esclarecer bastante coisa aqui para o nosso departamento. Tá? Obrigada, fica à vontade. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu tenho um tema aqui desafiador, que é tanto para os pesquisadores quanto para o Comitê de Ética. Eu vou falar um pouquinho, né? E se vocês quiserem me interromper, tirar dúvida no meio da apresentação, não tem problema, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho no início sobre estudos retrospectivos. Estudos retrospectivos, na sua grande maioria, envolvem o acesso aos dados do prontuário. E os dados do prontuário, ele é do paciente, consequentemente, do participante da pesquisa. E esses dados, eles foram fornecidos durante a assistência como um vínculo de confiança e para aquela finalidade, para o tratamento. E antes da LGPD, já existem várias normativas que impedem o acesso ao prontuário médico sem autorização do paciente. Então, a gente tem a Constituição Federal, novo Código Civil, Código Penal, Código do Processo Civil, Código da Defesa do Consumidor, a LGPD, e temos também as disposições éticas legais da área da saúde, que é o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, as normas institucionais, a medida provisória 2200, os pareceres do Conselho Federal de Medicina, resolução do Conselho Federal de Medicina e resolução da ANS. Então, a gente tem várias normativas que impedem o acesso ao prontuário médico sem a autorização do paciente. Em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em 2020 e ela visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre informação de personalidade de qualquer cidadão. Então, qualquer dado pessoal seu não pode ser acessado sem o seu consentimento. Então, ela versa sobre os dados em dispositivos físicos e digitais. Então, vocês veem hoje, qualquer site que vocês entram, que vocês têm que autorizar a privacidade. Se você quiser discriminar o que você quer tornar público ou não, ou divulgar, você tem que acessar e escolher o que você autoriza ou não. Normalmente, a gente não tem paciência. A gente entra no site, vem aquele link, autoriza a privacidade, a gente acaba autorizando. Bom, a LGPD, ela exige o consentimento do titular do dado. E aqui a LGPD ela é para uma finalidade específica. Eu não posso usar aquele dado para uma finalidade ampla. Muitos de vocês devem perguntar, mas na Europa eu posso, aqui no Brasil eu não posso, mas por que lá eu posso, aqui eu não posso? Porque quando veio para o Congresso, o Brasil ele se espelhou na lei europeia. Quando chegou no Congresso, os nossos deputados alteraram essa lei e aonde estava finalidade ampla, eles colocaram finalidade específica. Então, assim, eu vou retomar com vocês um exemplo. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa no hospital na Europa, quando o paciente dá entrada no hospital, ele assina um termo de consentimento amplo, que ele diz que os dados dele podem ser utilizados para a pesquisa. Isso pode na Europa, no Brasil não pode. Por quê? No Congresso foi aprovado que a finalidade é específica. Então, toda vez que eu for usar aquele dado, eu preciso do consentimento. Toda vez que eu mudar a finalidade. Então, para cada pesquisa que eu for utilizar o dado, eu preciso de um termo do consentimento daquele paciente. Então, isso é uma questão da nossa lei que foi alterada. É uma palavrinha só? É.
causa transtorno? Muito, não só para vocês, como para o Comitê de Ética, que vem um volume imenso de projetos para a gente avaliar. Então, essa lei, ela dá a liberdade para a pessoa autorizar, negar ou revogar a autorização. Bom, e que tem a ver o prontuário médico com essa lei? Essa lei, ela define o que é uma informação sensível. Como é uma definição, vou pedir licença para ler na íntegra para vocês. Então, a definição de dado sensível é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biomédico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, os dados do prontuário, ele é caracterizado como uma informação sensível e deve atender a essa lei. Então, por isso que a gente tem que atender a LGPD. Não tem como utilizar esse dado sem autorização. Bom, a LGPD, ela também se desvinculou um pouquinho, se afastou ou deu mais liberdade para a pesquisa. Então, um órgão de pesquisa, ele tem um artigo específico para isso. Então, no artigo 4, diz: essa lei não se aplica a tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, acadêmicos, aplicando-se a essas hipóteses do artigo 7 e 11 dessa lei. Então, ela é o que ela diz, que tem um artigo específico quando o dado é manipulado para a pesquisa. Então, vamos lá no artigo 7. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantido sempre que há possível anonimização dos dados pessoais. Ou seja, a Unicamp é um órgão de pesquisa, se aplica nesse artigo. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: sem o fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para realização de estudos por órgãos de pesquisas, garantindo sempre que é possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Ou seja, o dono do dado, que seria a instituição, teria que fornecer o dado para o pesquisador anonimizado. Isso é possível no prontuário hoje, atualmente, do jeito que está aqui na universidade? Seria a melhor solução possível se o pesquisador... Nossa, está dando um problema aqui. Se o pesquisador recebesse esses dados de forma anonimizada. Porque o controlador, que é o dono do dado, ele tem que fornecer o dado anonimizado. Isso está na LGPD. Qual o vínculo entre a LGPD e o Comitê de Ética em relação à pesquisa? Gente, não tá meio fraquinha a pilha aqui, acho. Aí foi. Bom, em relação à pesquisa, aqui vem um artigo na LGPD também, em que, vou pedir licença para ler novamente, que ela vincula as pesquisas e passa a designar para o Comitê de Ética delegar uma certa responsabilidade. Na realização de estudo em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados ao estudo da pesquisa. Então, aqui ela delega ao CEP a parte ética para avaliar esse protocolo de pesquisa, pois não, e ver a necessidade do termo de consentimento ou não.
inclui a universidade. Daí tem toda uma definição de órgãos de pesquisa. Não é qualquer instituição de ensino que é definida órgão de pesquisa, mas a Unicamp ela se enquadra como um órgão de pesquisa. Então, aqui, a conformidade com a LGPD, ela não afasta a necessidade de determinações de cunho ético ou seguir os procedimentos estabelecidos. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que esteja tudo correto e os dados fornecidos para o pesquisador sejam anonimizados. Então, o pesquisador vai pedir a dispensa do termo de consentimento. De acordo com a LGPD, está ok, porque a LGPD não se aplica a dados anonimizados. Anonimizados quando fornecidos, não que o pesquisador vai anonimizar. Para quem fornecer o dado anonimizado, que seria a instituição, forneceu para o pesquisador, a LGPD não se aplica. Então, vamos supor que ele submeteu um protocolo de pesquisa ao CEP, ele recebeu os dados anonimizados, e o CEP ele pode pedir ou não o termo de consentimento. Mas como assim? O CEP vai avaliar o sigilo e a privacidade, que está dentro da Resolução 466, como uma obrigação do Comitê de Ética. Se eu for fazer uma pesquisa com doenças raras e eu tenho 2 participantes de pesquisa no Brasil, mesmo que o dado seja anonimizado, não é possível garantir o sigilo e a privacidade. Então, nesse caso, o CEP ele tem autonomia para pedir para que seja aplicado o termo de consentimento para que aquela pessoa autorize o uso dos seus dados. Então, o fato de ser anonimizado não é receber anonimizado, não quer dizer 100% que não vai precisar da aplicação do termo de consentimento. Cabe ao CEP avaliar se vai infringir o sigilo e a privacidade daquele participante de pesquisa. Alguma dúvida em relação a essa parte? Não? Bom, eu vou ler um monte de normativas, né, porque não tem como. A Resolução 466, ela diz que o processo do consentimento, devido ao respeito devido à dignidade humana, exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Ou seja, a 466, o principal é você aplicar o termo de consentimento. A dispensa é uma exceção em alguns casos. Vamos ver os casos. Aqui foi o que eu falei, né? Que no caso da utilização de dados, por exemplo, quanto doença rara, não afasta a necessidade da obtenção do termo de consentimento. O termo de consentimento ele vai ser dispensado se os dados forem fornecidos anonimamente. Isso já é aprovado, com exceção de casos como esse que eu dei de exemplo de doenças raras, ou como os dados obtidos de bancos públicos, também não precisa do termo de consentimento. Com a LGPD, o que ficou estabelecido junto à CONEP, as orientações da CONEP? Se o paciente tiver em acompanhamento ou se tiver o contato desse paciente, o termo de consentimento ele deve ser aplicado. Então, o pessoal ele manda muito protocolo de pesquisa informando que trata-se de um estudo retrospectivo, que ele vai publicar os dados anonimizados e pede a dispensa do termo de consentimento. Não é possível, gente. O dado anonimizado não é o pesquisador que vai fazer a anonimização. Ele tem que receber esses dados anonimizados do controlador, da instituição, para ter a dispensa do termo de consentimento. Então, eu sei que é um trabalho imenso para vocês, para nós, para o CEP também porque nós temos que avaliar esses protocolos de pesquisa, colocar a dispensa, avaliar o termo de consentimento. Então, a orientação do Comitê de Ética é aplicar o termo de consentimento para os participantes de pesquisa que estejam em acompanhamento ou que sejam possíveis de ser contatados. A dispensa do termo de consentimento, óbito de todos os participantes. O CEP vai dispensar. Perda de contato de todos os participantes. E a receber os dados anonimizados. Esses são os 3 pontos em que o CEP
autoriza a dispensa do termo de consentimento. Lembrando que, no caso de dados anonimizados, dependendo do dado, pode ser que o CEP também possa vir a pedir o termo de consentimento. Bom, junto com a dispensa do termo de consentimento, tem que ser anexado o termo de compromisso de uso de dados. Esse termo de compromisso de uso de dados é da instituição. Ele foi elaborado pelo escritório, pelo Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados da Unicamp. Por quê? Agora, com a LGPD, a Unicamp ela tem um escritório de dados. Ela é responsável pela guarda desses dados. Para você poder utilizar sem a autorização do dono do dado, tem que ter esse termo de compromisso de uso de dados. Nós temos trabalhos que eles entram no comitê de ética, por exemplo, ele pede para que a DAC disponibilize as notas dos alunos. Ou ele pede para a Secretaria de Graduação liberar a lista de e-mails dos alunos para eles poderem encaminhar o convite para participar da pesquisa. O CEP não vai autorizar. Por quê? Porque precisa da autorização do escritório de dados da universidade. Qual a orientação do Comitê de Ética? Para que não tenha que mandar o projeto para o escritório de dados. A gente pede para que o docente encaminhe, o pesquisador encaminhe o convite para a Secretaria de Graduação e a Secretaria de Graduação disponibilize para a lista dos alunos. Então, o e-mail é um dado sensível, então a instituição não pode fornecer para o pesquisador sem a autorização do escritório de dados. Se isso for fundamental, esse projeto tem que ir para o escritório de dados, eles vão avaliar se vão fornecer esse dado sensível ou não. No caso do prontuário, quando tem a dispensa, tem que anexar o termo de compromisso de uso de dados para que a gente possa aprovar. Então, normalmente, no estudo retrospectivo, hoje, a gente tem o termo de consentimento para os participantes que estão em acompanhamento, que possa ser contactado, mas o termo de compromisso de uso de dados para aqueles que não foram possíveis de ser contatados ou que foram a óbito. Essa é a situação atual, hoje, em relação aos estudos de prontuário. O termo de compromisso de uso de dados não pode ser usado para acessar o dado do prontuário de pacientes que estejam em acompanhamento. Então, hoje, o Comitê de Ética ele trabalha junto com o escritório de dados da universidade. Então, chega um projeto em que precisa de um dado e não se tem autorização ou esse dado não vai ser fornecido anonimizado, tem que passar também pelo escritório de dados para eles avaliarem. Dúvidas? Nossa, quantas? Deixa eu te dar um... Ela falou para falar no microfone, senão ela não consegue gravar. Bom dia, obrigada. Meu nome é Juliane, eu sou professora aqui da obstetrícia. Queria que você explicasse para a gente uma coisa que me incomoda um pouquinho, e para ficar claro, por exemplo, você tem um caso que vem no hospital, um caso meio raro, tal, e que você está com o paciente e que você vê esse caso com passível de publicação, né, para relato de caso. E aí, a gente acaba fazendo um termo, né, para paciente, antes de fazer o projeto de pesquisa, passar pelo comitê, tudo, né, e aí a gente vai submeter tudo isso a uma aprovação. Como que funciona? Você pode fazer uma coisa assim, meio temporária, a hora que você fizer o projeto e aprovar o termo, você retornar com a paciente, qual que é a conduta assim, mais adequada nessas situações? Bom, o caso do relato de caso, ele tem que ser na versão final que vai ser apresentada. A gente recebe muito o protocolo como se fosse um projeto de pesquisa. O relato de caso é uma exceção, porque já aconteceu, foi no passado. Normalmente as pesquisas sempre são, mesmo que retrospectiva, ela ainda vai ser feita.
Então, o relato de caso ele tem que ser submetido ao CEP na forma como ele vai ser submetido na revista. Por quê? Porque a gente recebe muitos relatos de caso que está escrito assim: Cristina, MS, 43 anos, mora em Sumaré, do lado do supermercado, ela teve, sei lá, Covid, não sei o quê. Só falta o Google Maps para saber quem é essa pessoa. Então, não precisa disso para se relatar um caso. Então, é colocar as informações importantes e tentar retirar, no máximo, as informações mais sensíveis. Você não precisa as iniciais do nome dela, você não precisa saber onde ela mora, pode ser que a idade sim, então tem que rever isso. E o CEP vai ver isso. E tem também fotos. As fotos, algumas fotos, a pessoa, tudo bem, não tem um rosto, mas tem uma tatuagem que identifique. Então, o CEP ele tem que avaliar o relato de caso na versão final. Tem que ser apresentado um termo de consentimento assinado. Eu sei que é complicado, mas é uma resolução e nós temos que atender essa resolução. Nem tudo que está na resolução eu concordo, mas temos que atendê-la. O que ela diz? Apresenta o relato de caso na versão final e o termo de consentimento do relato de caso assinado. É a única hipótese em que a CONEP, o sistema CEP-CONEP, aceita um termo de consentimento assinado. Pode ser que esse termo de consentimento venha com pendência. Daí o pesquisador vai ter que ter o trabalho de procurar aquela pessoa e aplicar novamente o termo de consentimento. Então, é dessa forma que está funcionando. Para minimizar isso, nós fizemos um TCLE específico para relato de caso que está na página do CEP. Tá? Se a paciente vier a óbito, você pede a dispensa do termo de consentimento e anexa o termo de compromisso de uso de dados. Tá? Renata. Recentemente teve uma paciente que a gente mandou um relato de caso e ela avisou que a pendência que retornou foi solicitando que o termo fosse mudado e assinado pela morta. Mas acontece que... Não. É uma situação muito complicada. Não. Acontece que o termo de consentimento estava assinado pela paciente. O CEP não tinha consciência que ela tinha morrido nesse meio tempo, né? Então, passou. Tudo bom, Renata? Eu sou o Luiz Sarian, sou professor aqui da Toco Gineco. Só um pouquinho. Na realidade, eu lembro desse caso e foi discutido que ficou a dúvida também que quem assinou aquele termo ou foi a responsável legal ou a própria paciente, porque o nome dela não estava no relato de caso. Então, ficou essa dúvida também. Isso. Por isso que veio essa pendência. Ela morreu, o termo estava assinado e veio a dúvida. Quem assinou foi o responsável legal? Então, por isso que foi pedido. Perfeito. A gente... existe uma tendência aqui dentro da universidade, muitas vezes, fazer interpretações extremamente conservadoras da lei, muito mais... interpretações muito mais conservadoras que os próprios órgãos reguladores responsáveis, né? E engraçado que a gente... Estou vendo um pouco essa tendência aqui do CEP, vis-à-vis uma palestra que a gente teve agora em agosto, com os próprios... redatores da lei LGPD. Então, veio aqui a Ana Luza Dallari e veio a Andréa Marques, que é procuradora do Estado. Então, eles vieram aqui, você estava aqui, né? Então, quer dizer, a visão deles em relação à interpretação da anonimização dos dados, ela, por exemplo, difere um pouco disso que você está colocando. No caso, se você tem... se o pesquisador garante a anonimização dos dados, garante a randomização, garante os procedimentos de que é impossível fazer a identificação do sujeito, dentro do contexto de pesquisa, a LGPD sequer se aplica, né? A gente não vai aplicá-la no contexto, uma vez aprovado pelo CEP, né? E essas questões, por exemplo, de retroagir termos de consentimento para bancos de dados retrospectivos, isso foi colocado, assim, me parece, com muita clareza por eles, que não se aplica de forma alguma. A gente, uma vez que o banco de dados, você não vai identificar um indivíduo, você não precisa fazer essa aplicação de termos de consentimento. Agora, é claro, evidente, se você vai fazer um relato de caso de uma pessoa viva,
né, vai colocar fotos, etc. dela, é óbvio que você vai ter que obter um termo de consentimento, como sempre teve que obter, porque isso é uma questão ética primordial, vamos dizer assim. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisaria tentar dar uma olhada, revisitar aquela palestra, né, e ver se vis-a-vis aquilo que foi colocado lá, a gente está andando na mesma trajetória, né, para evitar eventuais judicializações, etc., né, coisas, e até impedir algumas pesquisas de andarem por um excesso de zelo. Ninguém está falando que é ruim ser zeloso, mas também o excesso de zelo pode nos atrapalhar um pouquinho. Então, assim, me chama a atenção algumas diferenças que eu percebo, né? Eu acho que talvez se a gente pensar bem nisso, revisitar aquela tá gravada aí, né? Aquela apresentação deles, né? Para a gente ver como que isso vai ser interpretado por instâncias superiores a gente aqui, né? Me parece muito mais light a aplicação da LGPD dentro do contexto de pesquisa. Inclusive, eles mesmos colocaram que em nenhum momento a justiça entende, não existe dado anonimizado em pesquisa. Isso ela colocou, fez a gente repetir aquele mantra aqui, né? Não existe dado, toda pesquisa é semi-anonimizada, etc. A justiça interpreta dessa forma, não existe esse dado perfeitamente anonimizado dentro do contexto de pesquisa, porque é um contexto inseparado, é um ambiente protegido, é um ambiente em que existe uma necessidade até de ir um pouco além daquela proteção ou violar algumas questões mais prementes da proteção da LGPD, que se aplica a situações muito mais abrangentes na sociedade, como, por exemplo, a utilização dos nossos dados por big techs, etc., etc. Né? Então, eu acho que a gente precisa, talvez, dar uma olhada aí para facilitar aí o diálogo. Né? Eu participei dessa palestra, na realidade ela não me esclareceu em nada, eu estava esperando ter alguma luz em relação a isso, mas o que eu disse, os dados anonimizados, a LGPD não se aplica. Só que os dados anonimizados têm que ser fornecidos pelo controlador, não pelo pesquisador. Isso a gente está trabalhando junto com o escritório de dados da universidade. Então, o escritório de dados da universidade, o que ela diz? Ela é o responsável pelos prontuários, pelos dados sensíveis. É a Unicamp e é o Ricardo Adab, que ele é o gerente de dados da nossa instituição. Então, são dados sensíveis, e a lei diz, o controlador tem que fornecer os dados anonimizados, não o pesquisador anonimizar. A LGPD não se aplica mesmo, daí é super tranquilo. A pergunta é, como podemos anonimizar os dados do prontuário para fornecer para o pesquisador? Desculpa. Posso? Só para complementar, Renato, sou professor do programa de pós-graduação. Nesse contexto de interpretação, você falou da finalidade, por exemplo. O contexto da lei foi, de fato, muito abrangente, né? Sim. E aí, numa participação de um consórcio que nós tivemos com a UFRJ, teve também essa questão da interpretação. E foi colocada a seguinte questão com relação à finalidade, né? A minha pergunta seria se você considera ela interpretável ou não. Eu vou dizer o contexto. Quando se diz finalidade específica, você chega num condomínio hoje, você tem que fazer um cadastro para entrar nesse condomínio. Te pedem nome, biometria, às vezes, etc. Várias questões. Isso está dentro da LGPD. Eles têm que te dar o respaldo. E um deles é dizer a finalidade para esse dado. Então, está ali. É um controle de segurança, etc. Essa é a finalidade. Quando a gente fala de pesquisa, quando a gente vai se reutilizar dados, por exemplo, né, dados já coletados que vão ser reutilizados, eu preciso ter novo termo, por exemplo, a finalidade está clara, porque quando foi coletado esse dado, eu tinha uma finalidade de pesquisa X, agora eu tenho Y. A interpretação que se teve da LGPD, não estou dizendo da resolução da norma, era de que a finalidade está clara. Sim. Ela já está especificada, então não há problemas do uso de dados na reutilização em pesquisa. Do ponto de vista da nova coleta de termo de consentimento, para dados que vão ser reutilizados, se essa finalidade está ampla no termo, de que eu vou poder fazer uma nova avaliação desses dados, sem dizer objetivamente a especificidade dessa avaliação, isso é válido? Não. Porque, gente, nós temos duas, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Resolução 466. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que também tem que seguir a Resolução 466.
A resolução 466 é essa que rege as pesquisas no Brasil. A LGPD, ela diz que, você está assinando aqui para usar o dado para pesquisa, mas a resolução 466, ela diz que para cada pesquisa alterou o objetivo, tem que se aplicar um novo termo de consentimento. Então, se eu tenho, o que a gente orienta? Quando o pesquisador vai construir um banco de dados, avaliação de glaucoma de ângulo aberto, né? Que ele assine, que ele coloque um objetivo amplo, porque daí aquela pessoa, ela assinou um termo de consentimento para uso amplo. Por exemplo, a gente tem o banco de dados da ISACAMP, que é a avaliação da qualidade de vida de idosos. Então, é um banco enorme que aplica o termo de consentimento e que cada pesquisador ele coloca, olha, eu vou ver a qualidade de vida para quem tem problema cardíacos e fuma. Daí ele vai lá no banco, ele pega essas duas variáveis. Não precisa aplicar o termo de consentimento. Por quê? No termo de consentimento, o objetivo era avaliar a qualidade de vida de idosos em Campinas. Está dentro. Agora, quando eu assino, você autoriza utilizar os dados em pesquisa? Daí a 466, ela não permite. Por isso que eu tenho que aplicar um termo de consentimento para cada nova pesquisa. Por isso que, quando eu tenho uma pesquisa, eu entro com um objetivo, eu entro com uma emenda alterando o objetivo principal, caracteriza-se uma nova pesquisa, de acordo com a resolução 466 e as complementares. Então, a gente não pode ver a LGPD separada, tem que ver a LGPD junto com as normativas éticas. Nessa mesma ordem, então, só para entender um pouquinho, se a gente está numa instituição de pesquisa, o hospital pode aplicar um termo, pensando na LGPD, que ele diga assim, concordo que meus dados sejam utilizados especificamente para melhora do conhecimento da minha condição. Isso é específico? Por exemplo, pode. Atender um câncer de mama é para atender a melhora do conhecimento em câncer de mama. Então, ela está dando autorização especificamente para a condição dela. Não, porque dependendo do que é o projeto, por que a 466 ela resguarda aquele participante de pesquisa? Então, se for usar o dado dela, se for para um câncer de mama e for para um banco e tiver um outro resultado, você tem que dar uma devolutiva para aquele participante de pesquisa. Ok, né? nesse termo pode constar que, caso esses resultados mostrem que eu posso ter melhora na minha condição, eu serei contactado. Eu quero ser contactado, eu não quero. Porque a gente está numa instituição de pesquisa e essa lei não é clara nessas coisas. Não é. Então, do mesmo jeito que você fala não pode, eu leio a lei e na minha visão, sabe aquela coisa de que cada um lê a lei do jeito que quer? Mas a LGPD ou a 466? Então, nas duas, se a gente pensa que se eu estou colocando que é especificamente para melhora das condições do que eu estou sendo atendido numa instituição de pesquisa e que se aquilo melhorar a condição, eu quero ou não quero ser contactado, para mim, a instituição está resguardada. Depende de como eu enxergo. Não, tem duas coisas diferentes. Por exemplo, hoje, o escritório de dados eles não está atuando de uma forma 100% correta. Porque para você aplicar o termo de consentimento para estudo retrospectivo, você tem que acessar o prontuário para pegar o telefone. O telefone é um dado sensível, mas em discussão com o escritório de dados, eles acharam por bem que é melhor infringir, porque isso pode dar um retorno, mesmo retrospectivo, para aquele paciente. Mas a gente está conversando, tem um grupo, eu não sei se tem alguém aqui da comissão do escritório de dados, está conversando com as superintendências e vai ter que fazer no futuro quando o paciente der entrada no hospital, ele vai ter que colocar, você autoriza que entramos em contato com você para convidar para participar em pesquisa, sim ou não? Qual o melhor contato? Isso vai ter que ter para ficar em acordo com a LGPD. Do escritório de dados, certo? Mas hoje não existe uma forma da instituição ter um termo nesses parâmetros que eu estou colocando, que é especificamente para melhora do conhecimento da doença que está sendo atendida na instituição e que, caso isso traga benefício para ela, ela será contactada. Ela entrou no CAISM e ela assina um termo assim. Isso é possível ou não? Isso é possível que deve ser feito, mas isso não
dispensa de apresentar o protocolo para o CEP e pedir o termo de Não, consentimento. não, mas a gente apresenta. Mas se ela Isso. já deu essa autorização, por que que eu tenho que de novo contactar e pedir para ela vir assinar outro termo? Se O ela termo já da deu. pesquisa. É pesquisa, entendeu? A LGPD, você autoriza a entrar em contato. Para a pesquisa, cada nova pesquisa ele tem que autorizar. Se está escrito que ela autoriza o uso dos dados dela para pesquisa, para melhorar o conhecimento científico naquela área, isso também não é aceito pelo Pelo CEP. comitê de ética, não, porque a gente avalia cada protocolo de pesquisa. Como que a gente vai avaliar uma coisa ampla? A gente tem que ver riscos, benefícios, retorno, tem que submeter o protocolo de pesquisa. Isso que você está falando ajudaria no caso em que o contato ainda nós estamos, não estamos em conformidade com a LGPD, né? Mas no futuro a gente pretende estar, mas em relação ao CEP, não. E segunda pergunta, porque eu entendia que isto poderia resguardar para pesquisas naquela área, e claro que o protocolo teria que ir para o CEP. Segunda pergunta, a gente tem alguns dados aqui, depois talvez o Luiz Otávio fale pelos dados da instituição, mas vou falar pelos ambulatórios, alguns da ginecologia, em que eu tenho reservado, com quem participa daquilo, dados das pacientes que eu atendo. Eu tenho. Por quê? Porque a gente acompanha esses casos prospectivamente para ver como é que está. Um dia eu resolvo fazer um protocolo de pesquisa. Eu posso usar, parece que a Onco tem em ovário, tem um banco que não tem individualização da paciente, não tem nome, não tem tudo, mas eu consigo ver o que o meu serviço está fazendo. Eu posso pedir autorização para o CEP baseado no meu banco pessoal de acompanhamento do meu serviço, ou eu preciso pedir para acessar o prontuário individualmente de cada paciente? Porque no meu dado a paciente não está individualizada, é só um acompanhamento de trabalho. Mas você montou esse banco acessando os dados do prontuário. No momento em que a paciente foi atendida, eu fui montando um banco. Uhum. Mas está Mas acessou o prontuário. Não acessei. Às vezes a paciente veio para atendimento e aí os dados vão sendo alimentados nesse banco. O banco já existe anônimo, acho que a Ovário tem isso, e aí já é um banco anônimo. A gente tem duas situações. Tem o banco do serviço. Tudo bem, é feito no serviço. E a gente tem um outro problema que vocês devem assinar um termo de confidencialidade. Que o dado que você está coletando daquele paciente é só para finalidade de assistência. Você não pode usar aquele dado para pesquisa, você não pode usar a nota do aluno para qualquer pesquisa, você não pode usar. Você só pode usar para a finalidade da sua função. Você não pode usar para outro. Então, o dado, quando ele é do serviço, tudo bem. Agora, a gente tem muitos casos de pesquisadores que começam a montar um banco de dados. Vamos ter uma resolução nova da CONEP, banco de dados. E isso não é permitido sem o consentimento, porque acessou dados do prontuário. Então, a gente tem muitos pesquisadores que vão bravo no CEP, que é o que mais vai, é o que mais a gente recebe, elogios são poucos, mas as críticas imensas, que criticam em relação ao banco de dados. Eu tenho um banco de dados de 10 anos que eu montei e tal, eu não vou poder usar. Não. Mas a minha última pergunta era essa mesmo, eu passo para o Luiz Otávio. A gente tem que pensar que nós estamos num momento em que a lei está mudando. Só que, nesse momento, nós temos alunos de IC, TCC, mestrado, que é 2 anos, é um tempo super curto, e que sempre foram feitos baseados em utilização de dados retrospectivos, na sua maioria das vezes. O que o CEP propõe para que a gente não tenha um intervalo de pesquisa tão importante que vai inviabilizar essas coisas? Olha, eu converso muito com coordenadores de outro comitê de ética. Por exemplo, o CEP da Unifesp, se você não tem o consentimento, você não usa o dado, nem com a dispensa do termo de consentimento. O dado não é usado. Só se a pessoa for a óbito e perder o contato. Né? Então, ela não dá, ela não deixa utilizar. Não tem como. E mesmo o que foi a óbito, eles avaliam que sim. O que perdeu o contato, eles não deixam utilizar. Então, essa é a postura. E isso foi o que a gente recebeu da CONEP, porque nós consultamos a CONEP. E isso foi o que nós recebemos da CONEP. Então, o Comitê de Ética daqui, conversando com o escritório de dados, assumimos
esse risco de ter o termo de compromisso de uso de dado, dispensando os que não podem ser contactados, os que foram a óbito, e ainda infringindo a LGPD, acessando o telefone para aplicar o termo de consentimento. Isso foi uma consulta para a Conep. A Conep está fazendo uma resolução para banco de dados que, ao meu ver, está bem rígida. A consulta pública foi até ontem. Eu coloquei várias questões em relação a isso. Então, o uso de um banco de dados vai ficar muito mais complexo e exigir um número muito maior de documentos, principalmente um banco de dados internacional, em que o pesquisador vai depositar esses dados no banco internacional, ou mesmo um banco nacional, vai... E assim, sem um prazo para adequação, de hoje em diante... Gente, o CEP ele tem que seguir as normativas éticas. Mas né? o CEP pode se posicionar em relação ao que isso representa. Sim, mas se vocês têm dificuldade em conversar com a Conep, imagine nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tem um relato de caso onde o médico ele teve que fazer uma intervenção cirúrgica. Daí ele leu no relato de caso que pesquisas com intervenção não devem tramitar como área temática especial e ir para a Conep. Daí o que acontece? Quando manda para a Conep, ele fala assim: mas a pesquisa já foi feita, então nós não podemos avaliar. Mas é um relato de caso, a gente não consegue conversar, a gente não consegue explicar. Eu estou tentando marcar uma audiência para tentar explicar, ou seja, ele não pode relatar esse caso, porque é um procedimento que teve uma intervenção. O que vai fazer? Ele não pode submeter área temática especial, porque já foi feito, então a gente também não consegue. Agora, se você não segue, aí você leva para o chão de orelha, e muito, porque nós somos auditados pela Conep, porque eles têm acesso à plataforma Brasil e vê todos os pareceres, tudo que a gente libera. Renata, então, assim, no caso de um banco de dados, parece que não tem uma forma, né, de utilizar. Por exemplo, não dá, por exemplo, para que, por exemplo, o serviço tenha um banco de dados e eu peço como pesquisadora para ele e ele me dá anonimamente. Isso não dá para fazer também? Dá. Se é um banco de dados do serviço, os dados são anonimizados. Mas se é um banco de dados que eu criei, por exemplo, eu tenho um banco de dados do meu ambulatório, e aí o professor Luiz Otávio quer pesquisar e eu entrego os dados anônimos para ele. Não dá também? Não, porque o serviço que tem o banco não é o pesquisador. E o pesquisador, você criou esse banco com outra finalidade daquela pela qual você foi contratada aqui. Sua finalidade foi a pesquisa, uma futura pesquisa. Não, tranquilo, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, Renata, a gente está de acordo aqui. A única questão, todos os bancos são de responsabilidade do serviço, né? E o próprio CAISM vai garantir a anonimicidade de todos os dados que vão ser daí pede a dispensa do termo de consentimento. Claro, exato. Então, o que deve ser feito a partir de agora, então, no meu entender, a partir daquele momento que vão ser utilizados dados de pacientes que estão no hospital, é feita uma solicitação ao controle de tecnologia da informação do hospital, o hospital entrega esses dados e garante a anonimicidade deles. Tranquilo, a gente faz isso, entrega para a Renata, para que ela evite todos os outros problemas que ela já antevê que vão acontecer à frente. Então, acho que o que ela está deixando para nós muito claro é que existe necessidade de um atestado de anonimicidade dos dados que estão sendo fornecidos pela instituição. Todos os bancos são da instituição. Então, o que vocês vão fazer é solicitar para nós vamos dar os dados anonimizados com o atestado de anonimização. É isso. Né? O que é difícil, eu estou conversando com o pessoal do HC em relação a isso, que os dados do prontuário eletrônico, ele poderia colocar filtros e retirar as informações e dar os dados anonimizados. Mas existem alguns campos em que as pessoas descrevem e podem descrever nome e dados sensíveis naqueles campos abertos. Então, agora, o que eles estão pensando em trabalhar? Com inteligência artificial, um sistema, um IA, em que o pessoal responsável pelo prontuário, esse sistema consiga retirar essas informações sensíveis do prontuário eletrônico e fornecer para o pesquisador o dado anonimizado. O que eu queria que vocês entendessem que a diferença o pesquisador tem que receber o dado anonimizado, não é ele que tem que anonimizar. Se ele receber o dado anonimizado, dispensa-se o termo de consentimento. Respeita-se a LGPD e a 466.
o pesquisador acessar o prontuário e ele extrair os dados, ele precisa do consentimento daquela pessoa. Então, assim, para tentar resolver isso, o pessoal da computação da Unicamp, ele deve ajudar, deve ter uma inteligência artificial que pode ir nesses prontuários eletrônicos e extrair os dados sensíveis. Agora, os antigos em papel, não sei. Para nós isso é extremamente simples. O pesquisador fala quais os campos que ele quer dos dados dos pacientes, simplesmente o CAISM entrega aqueles dados anonimizados, ponto. Você só analisa efetivamente as características que estão lá. Não tem estresse nenhum. Isso resolve. Não tem esse problema. Acho que é isso que eu quero... Não, tranquilo. Todos eles já estão no sistema eletrônico. A gente já está há mais de 20 anos com o sistema eletrônico, está tudo certo. E também esses subbancos que existem por aí, todos eles já têm as mesmas informações dentro do sistema. Está tranquilo. Então, é isso, é essa garantia que a gente tem que ter, né? Se os dados são anonimizados para o escritório de dados, ok, e daí coloca-se essa informação que a instituição vai fornecer os dados anonimizados para o pesquisador e pede-se a dispensa do termo de consentimento. Relato de caso, nem sempre vai ter, provavelmente tem que pedir o termo de consentimento. Banco de dados do pesquisador, essa nova resolução que vai ser implantada, ela não autoriza, só autoriza se pedir o consentimento daquela pessoa e registrar o banco no comitê de ética, porque tem que ter um banco específico para pesquisa. Não pode ter um banco pessoal do paciente, do médico. E pode ter o banco do serviço. Mais alguma pergunta? Tá bom, gente. Obrigada, agradeço, viu? Não é fácil, minha função não é fácil, não. Com certeza. Não é.